que concede à escola de ter um colóquio com este tema e isto lembro, começo também por agradecer primeiramente a todos os participantes, ao Dr. Maria Luísa Couto Carreira, professora catedrática de Filosofia na Faculdade de Letras, ao seu bastonário da Ordem do Estoque, Dr. Domingos Azevedo, ao seu bastonário da Ordem dos Roques, Dr. Rita Rodrigues, ao Dr. João Albino, vice-presidente do IPAI, e que não estou muito a chegar, a Dra. Catarina Fernandes da SOTA. A todos agradeço, de facto, a presença no sábado de manhã chuvoso em Coimbra, é uma honra para a escola, é muito gratificante, de facto, contar com um painel desta qualidade e deste currículo. A segunda breve palavra, antes de deixar de facto falar quem tem de falar, tem a ver com o tema deste fórum, ética em contexto de crise. É-me particularmente grato um tema desta natureza, a ética, seja discutido numa escola de negócio e numa escola de gestão como a nossa. E, portanto, temas deste tipo, que nós ainda ontem tivemos também na escola, um sociólogo, o Dr. Luís, a falar dos valores e de felicidade, são temas cada vez mais importantes e cada vez mais importantes no mundo dos negócios, num contexto de crise. A palavra final que eu gostaria de deixar é a seguinte: embora o tema seja ética em contexto de crise, é a minha convicção profunda, que os participantes confirmarão ou não, que a crise começa por ser ela própria uma crise ética. Ou seja, embora hoje o tema seja discutir a ética no momento de crise, provavelmente esta crise começou por ser, antes de uma crise, uma falência nos modelos de comportamento ético no mundo dos negócios. Para essa condição, devo dizer que este foi um documentário chamado Inside Job, e, portanto, sempre que me recordo da crise atual, recordo desse documentário, da minha perspectiva, demonstra a tal falência dos comportamentos éticos em alguns setores empresariais, podem ter sido, de facto, um dos fatores fundamentais desta crise. Como é que a ética sobrevive neste contexto? É aquilo que felizmente podemos saber na Jorge de Sé. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os participantes. Nesse sentido, se toma consciência de que a ética tem que ser pensada. Porque a capacidade era obrigatória de ser, quer dizer, precisava, não pode, não joga fora, estou pessoas que gostam. E com isso ali fronteiras na área, etc., na área, tudo isto fez ressurgir a ética e perceber que a crise foi um afastamento da parte coletiva norteados de valor e de normas, o que aconteceu na comunidade foi a situação de valores próprios. Os valores passaram a ser essa situação. Os valores passaram a educação da sociedade, das igrejas, e a escola de comunidade e a universidade quando a escola, as famílias se desagregaram no final do século XX, começaram a desagravar, e as igrejas deixaram de ter quem começou a transmitir valores. A literatura já não. A história das fotografias já tinha a ler. A história. Quem passou a transmitir valores, representações de condutas, agora é que está bom, representações de condutas, quem passou a transmitir isto? Não, ninguém. Portanto, neste sentido, temos vivido entre valores privados ou a ausência de valores e normas constringentes, obrigatórias, que só elas, digamos assim, orientam como o problema dos tribunais hoje e dos processos que se acumulam, etc. Para responder, então, a esta questão de como hoje pensar a ética a partir, digamos assim, desta crise,
Vamos seguir agora com o filósofo francês Paul Ricoeur, que justamente reflete já sobre as éticas aplicadas, sobre a ética e sobre a moral, mas reflete a partir, ao fim e ao cabo, de uma reflexão sobre o homem. E diz o seguinte: somos o único ser que se faz, para além de um que, um quem. Isto é, a tal liberdade. Sou o único ser que posso falar, que me posso designar a mim mesmo face ao outro, que posso agir, que me posso reconhecer como imputável pelos meus atos, posso contar a história da minha vida e posso considerar-me responsável. São estes 4 traços, linguagem, ação, narrativa e vida ética, que permitem ao filósofo indicar claramente o que seja uma pessoa, para além de um autómato. O homem não é um autómato, é uma pessoa, e percebê-la como liberdade e animal ético. E é isto que o vai fazer distinguir ética de moral e passar a dar um primado à dimensão teleológica da ética sobre a deontológica e defender na linha da eudaimonia aristotélica o primado da ética sobre a norma, sem, no entanto, deixar de afirmar a necessidade da norma. Vamos ouvi-lo quanto a este assunto. Apesar de nada na etimologia ou mesmo na história do uso dos conceitos nos impor uma distinção entre ética e moral, eu reservarei o termo de ética para a intenção de uma vida realizada sob o signo das ações estimadas boas, quer dizer, desejo de uma vida feliz com outros e instituições justas. Felicidade não tem aqui nada a ver com valores materiais, mas realização de si. E o do moral para o âmbito obrigatório, marcado pelas normas, pelas obrigações, pelas interdições, caracterizadas simultaneamente pela pretensão de universalidade e por um efeito de coação. Para o filósofo, é necessário esclarecê-lo, a intenção ética originária está perpassada por uma orientação teleológica, isto é, orientada por uma finalidade que é a vida feliz. Esta caracteriza-se justamente pelo desejo de realização com outros em instituições justas. Quer dizer, se não formos este desejo, não há norma que nos entre na cabeça. Portanto, todo o homem é isto e é isto que distingue o homem do animal. Na perspectiva de Ricoeur, a vida feliz é o horizonte da estima de si. Quem não tiver, não tem estima de si e, portanto, também não pode nunca perceber a norma. Sentimento ético que só o homem possui, pois só ele é capaz de ultrapassar uma vida instintiva e de iniciar uma nova ordem no mundo. E o desejo de vida feliz, esta estima de si, também não se realiza senão por meio do outro que desenvolve, digamos assim, a dimensão dialógica da minha estima, porque é perante o outro que eu tenho, é o respeito do outro que eu revejo esta minha estima. Portanto, a intenção ética exige uma referência à norma, exige uma referência ao outro e ao terceiro, que é a norma. Daí que o filósofo nos diga esta mediação do terceiro, tendo em vista a coexistência, remédio para a noção de justiça, que faz parte da ética, como esquema das ações a realizar em ordem a que seja institucionalmente possível a comunicação, ou a melhor comunidade, isto é, a comunhão das liberdades. Assim, o desejo de uma vida feliz, que habita o homem, inclui o outro como tu e o outro anónimo, mediado pela justiça e pelas instituições. Nesta distinção que o filósofo estabelece entre a intencionalidade e a norma, vamos encontrar a diferença entre as duas éticas anteriores, a aristotélica e a kantiana. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo que foi falado, para estar mais uma vez aqui com vocês, para nos falar de questões. Alguns de vocês provavelmente nunca irão lidar, não quer dizer que todos vocês sejam técnicos oficiais, mas poderão ter outras funções. Mas, de qualquer das maneiras, falar destas questões de uma instituição que tem como missão última a contabilidade é realmente sempre um prazer transmitir-vos o que é que sentimos relativamente a estes processos e, naturalmente, também questões de grande relevância, que são as questões éticas no exercício da nossa profissão. Mas eu, naturalmente, quero dizer à senhora que me fez lembrar, acho que a gente, nestas coisas, temos sempre coisas a aprender. Costumo ter uma expressão, costumo dizer, nunca ninguém é tão ilustrado que não possa ensinar nada, nunca ninguém é tão sabido que não possa aprender nada.
E porquanto, quando nós nos convencemos que sabemos tudo, chegámos exatamente a um limite que dizia o professor de filosofia, que foi o professor Dr. que era um seminarista, e dizia ele: a vida do homem é uma escada. Quando ele pensa que atingiu o patamar, entrou no nível da estupidez. Porque realmente não quer saber mais nada, não tem necessidade de saber mais nada, então aí está, não evolui mais nada. Eu lembro duas lições muito grandes, agora sendo professor, porque quando estávamos em ética e biologia, dizia ao auditório: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois virava a cara ao chão e dizia para que eles estavam próximos. E o homem pegou-lhe com a mesma poeta. Criou também o Deus à sua imagem e semelhança do homem. Foi aliciante ouvir naturalmente a sua expressão, ouvir a sua intervenção, que eu acho que é, aliás, não seria esperar outra coisa, rica para quem gosta destas questões. E eu irei abordar naturalmente esta questão da ética mais numa ótica prática, não com esta riqueza que aqui foi dito do interior do homem, dos valores, da evolução que eles vêm tendo ao nível, que vem tendo, como a senhora professora disse, ao nível da história, e a evolução também que é um movimento estático, que acompanha a evolução das próprias sociedades. Não nos esqueçamos que os grandes filósofos gregos, por exemplo, não condenavam a escravatura, que era uma coisa que é, enfim, mais básico dos valores que existiam no seu tempo, e por isso este não há um valor padrão que se diga é isto, porque ele segue exatamente a evolução do homem na Terra, a compreensão da sua existência e, como a senhora dizia muito bem, a sua busca interna e permanente da felicidade e da felicidade da economia. Por isso, não irei abordar isso nessa temática, mas quero-vos dizer que foi delicioso, foi extraordinário ouvir o Sr. e que eu agradeço por ter tido a oportunidade de ouvir. Iria abordar-nos a ética, mas a ética no âmbito da profissão dos técnicos oficiais todos. Iria fazer-vos isto sobre a seguinte vertente. Então, iria falar-vos, difícil ter um bocadinho diferente, a ética e a deontologia nos estatutos dos técnicos oficiais todos, a ética e a deontologia no código deontológico dos técnicos oficiais todos e as conclusões que retiramos. Começando pela ética, porque o tempo também é limitado, tem apenas 30 minutos, quero-vos dizer que outro dia estive a dar esta no colegas vossos em Leiria, e que me levou 2 horas. E que todos nós ficámos espantados quando vimos que passado 2 horas e ninguém tinha saído da sala. Comecei às 8 horas da noite e comecei às 10, e depois acabei por ter como compensação no jantar, porque não encontrei restaurante aberto em Leiria, tive que seguir para Lisboa, sem jantar. Pois muito bem, no que respeita a esta questão, quero só guardar isso porque penso que é isso. A ética não pode vir de fora para dentro. E que andamos isto. E as normas são imposições que são feitas aos cidadãos. A ética tem que vir de dentro para fora. E sempre que falamos nestas normas, temos que as entender, ou pelo menos eu entendo-as assim, temos que as entender como normas enquadradoras e com perspectiva não de imposição, mas com perspectiva de prevenção. Porque a ética não se pode impedir. Cada um é que tem esse valor intrínseco em si e cada um é que tem que, naturalmente, no respeito pelos valores que a sustentam, dar cumprimento e ser fonte de felicidade para quem as cumpre. E por isso, este ser fonte de felicidade para quem as cumpre pressupõe uma obediência e uma aceitação destes valores, naturalmente, uma espécie de números que nós colocamos entre determinados atos, os quais nós somos capazes de ultrapassar de dentro para fora, e só podemos ver as normas que tentam enquadrar isto numa perspectiva como é que dizer, não de imposição, mas numa perspectiva não podia ter, mas pronto, tentar evitar que as coisas aconteçam. Era isso que eu queria dizer. E a ética nos estatutos dos técnicos oficiais de contas aparece-nos expressa sobre 3 grandes vertentes. Uma vertente de natureza institucional,
Isto é, a preocupação que a própria instituição tem na previsão da sua atuação, de que os comportamentos dos profissionais respeitem estes valores éticos, numa ótica do relacionamento dos profissionais com os tomadores do seu serviço, por isso, para aqueles para quem eles trabalham, e, finalmente, a ética de uma ótica de relação interprofissionais. Isto é, no relacionamento que os profissionais têm entre si. E dentro deste espírito, como nós vemos e como eu visiono estes elementos, eu penso que é interessante nós vemos então estas condições específicas dos técnicos oficiais de contas e, naturalmente, também estes enquadramentos. Antes de mais, deixe-me que vos diga que nestes momentos de crise, disse ao Sr. Professor, Sr. Presidente do Conselho Diretivo, peço imensa desculpa, o Presidente do Conselho Diretivo, eu tinha dúvidas que foi a falta de ética, se era a falta de ética que gerava as crises ou se eram as crises que geravam as faltas de ética. Neste mundo universo em que nós estamos a falar, mundo da construção da informação contabilística e, naturalmente, da importância que ela tem dos utilizadores dessa informação, naturalmente que não há dúvidas praticamente hoje nenhumas que foi a falta de ética que provocou a crise e que eventualmente será agora também o desenvolvimento dessa crise que poderá ter fatores também, fundamentalmente fatores relevantes no aliciamento ao incumprimento de valores éticos. Ou seja, dito de outra forma, eu penso que o início da crise gera crise também, que esteve na base da falta de ética, acaba também por ser um gerador de falta de ética ou da possibilidade de gerar. E este universo financeiro, na nossa definição, é muito mais importante do que aquilo que nós até hoje temos concebido. Porque nós até hoje temos concebido as empresas numa ótica de interesse restrito dos investidores nessas mesmas empresas, que aí colocam o seu capital. E esquecemos fatores importantes destas mesmas empresas, que vão muito para além do interesse economicista dos investidores no seu capital, pelo papel que elas desempenham, que as empresas hoje desempenham na estabilidade social, pelo papel que elas desempenham na realização das metas e dos objetivos, no fundo, na busca da realização pessoal, que também passa por aquilo que a doutora dizia, na busca da felicidade. E as empresas acabam por ser um meio da realização das pessoas e que reduzir as empresas à mera expectativa da rentabilidade dos seus investidores é retirar valor, é retirar realmente um aspecto fundamental da nossa organização social e da vivência em comunidade dos diversos fatores que constituem naturalmente a nossa organização social. E por isso os técnicos oficiais de contas neste domingo têm um papel e um compromisso com a história e com a sociedade, que não podem de maneira nenhuma esquecer esse compromisso. E esse compromisso passa por formação, por informação contabilística devidamente fundamentada, devidamente sustentada, na verdade, e sustentada na realidade patrimonial das empresas, para que os trabalhadores dessas empresas possam ter um mínimo de noção. As pessoas, não lembro o termo trabalhadores, mas as pessoas, sempre humanos, que choram, riem, têm sensações, têm sonhos, têm frustrações, esse complexo do ser humano possa conviver com as empresas e possa ter um mínimo de perspectiva, de esperança naquilo que será a sua vida. Os fornecedores dessas empresas, aqueles que acreditam na possibilidade de receber nas transações comerciais o valor que vendem, são interessados nessa informação. E, enfim, depois, também, no âmbito do funcionamento normal das sociedades, a coparticipação das entidades geradoras de proveitos que devem participar na vida financeira da sociedade através dos seus impostos, são outros dos utilizadores dessa informação. Por isso, quando nós pervertermos este dever de verdade material, de verdade contabilística, nós estamos a perverter todos estes valores.
E está-nos a obrigar aqui a que depois, se nós, por exemplo, na nossa contabilidade, pomos uma despesa que deveria ser um gasto preferido, se nós colocarmos como um gasto corrente, estamos a perverter a verdade contabilística. Se nós não sabemos, por exemplo, que um determinado bem tem um custo, tem um valor de um determinado montante, e se damos um valor diferente a esse mesmo bem, estamos a perverter a verdade contabilística. E estamos a perverter o quê? A pôr em risco a subsistência dos cidadãos que trabalham nessas empresas, a pôr em risco a subsistência da sociedade organizada e da equidade fiscal na comparticipação da vida dessa mesma sociedade, e estamos a pôr em risco a subsistência daqueles que acreditaram nas empresas e daqueles que finalmente entenderam que podiam vender ou fizeram os seus negócios na expectativa de que eles nos fossem pagos. E portanto a responsabilidade do contabilista hoje das empresas não é uma responsabilidade apenas de fazer o somatório de contas. Não é uma responsabilidade apenas meramente profissional, numa relação dualista entre a empresa e o profissional. É uma responsabilidade para com a sociedade, é uma responsabilidade para com todos os outros cidadãos, a forma como organiza, a sua aderência e a sua preocupação de verdade e de informação é muito mais profunda do que eu não fiz saber se a empresa ganhou 10 ou se ganhou 20 ou se ganhou 30. E aqui há uma falha terrível do nosso legislador, que viu sempre as empresas mais numa ótica de economicidade e numa ótica de sustento, numa ótica da empresa propriamente dito, do que na ótica do social. Porque se tivesse essa preocupação da ótica do social, desde há muito deveria ter previsto ações de sensibilização dos empresários quanto ao fundamental papel que as empresas desempenham na organização social. Vocês sabem que é exigido hoje em Portugal ser empresário? Assinar um novo. Não precisa de mais nada. Basta assinar um novo. E hoje o novo está com a roupa que faz para lá os xarabiscos quaisquer e é um empresário do país. Mas esta pessoa deveria ter consciência exatamente do papel que ela desempenha na sociedade. E deveria ser exigido formação ou sensibilidade nesse sentido. Não é? A nossa responsabilidade é aqui uma responsabilidade adquirida, atendendo à preparação do quadro empresarial e às exigências que os nossos normativos locais não têm para a preparação desses mesmos responsáveis. E, portanto, os alicientes, e nós contabilistas, somos realmente os veículos desse aliciamento, temos que ter e temos que construir dentro de nós mesmos muros. Eu digo muros mesmo, em que nós barrimos contra eles e que não tenhamos nunca a capacidade de nos ultrapassar. Porque se nós os ultrapassarmos, não se esqueçam de uma coisa: somos nós as primeiras vítimas disso. Não se esqueçam de uma velha expressão do professor Sousa Freire, quando ele dizia, e na minha opinião com toda a propriedade, quando ele dizia: numa sociedade organizada, a sociedade tem que ter custo. E se todos os cidadãos que compõem essa sociedade organizada pagarem um bocadinho, todos podemos pagar um bocadinho. Mas se só alguns nessa sociedade pagarem, então esses alguns têm que pagar o seu bocadinho, mais um bocadão de todos os outros que não pagam. E portanto, aqui também está, quando digo que um dos visados deste processo também somos nós, é exatamente dentro deste espírito que eu vos queria dizer do papel do contabilista e da importância da informação contabilística neste momento. Na ótica institucional, o legislador consagrou no Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas algumas questões fundamentais para entendermos esta preocupação da ética, para entendermos esta preocupação do legislador. E desde logo, no seu artigo 3º, que é aquele que define as soluções da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, o legislador vai dizer que uma dessas atribuições fundamentais, diz ele, que é na linha B do artigo 3º, quando diz que é função da Ordem defender a dignidade e o prestígio da profissão
zelar pelo respeito dos princípios éticos e deontológicos. É uma preocupação do legislador que a instituição que regula por isso instituída a profissão tenha como preocupação exatamente a defesa dos valores éticos e deontológicos. Outra das preocupações do legislador tem a ver exatamente com tentar enquadrar a funcionalidade do funcionamento do profissional. Quando o artigo 7 bem dizer que ele assume a responsabilidade não só pelos seus atos pessoais, mas os atos dos seus colaboradores. E porquanto enquadra aqui uma preocupação de não haver dispersão destes mesmos valores éticos, sujeitando à disciplina, não só os atos praticados pelo próprio profissional, mas também assumindo a responsabilidade por aqueles que os seus colaboradores praticam. Um outro aspecto interessante também desta preocupação institucional é os limites da população previstos no artigo 8º, em que o legislador consagra aqui também a preocupação de que o profissional não assuma responsabilidades para além das suas possibilidades humanas e, portanto, tenta aqui estabelecer alguma limitação dessa mesma atuação, isto é, pondo-lhe um teto de empresas pelas quais ele possa ser responsável para que ele tenha condições objetivas de poder exercer com verdade a sua profissão. Uma outra coisa interessante também vem no artigo 15º do Estatuto, ainda no plano institucional, quando o legislador vem dizer que para ser técnico oficial de contas não pode ser uma pessoa qualquer. Tem que ser uma pessoa que tenha idoneidade, porque é uma das condições que o Estatuto lhe exige e que o legislador consagrou, não definindo o que é essa idoneidade, não definindo as suas fronteiras, mas digo abertamente que ter idoneidade para o exercício da profissão. A ética pode haver muitos discursos, pode haver leis, pode haver espaços, pode haver loterias, pode haver coisas muito bonitas. Mas se, como dizia a doutora, se ela não emergir da nossa vontade, se ela não for para nós uma opção de vida, muito dificilmente teremos concluído. Muito dificilmente. Deve constituir uma forma de ser e de estar na vida. E fica a conclusão. A ética tem que emergir da nossa vontade, da vontade própria. Deve constituir uma opção de nós estarmos na vida. Como é que nós vivemos a vida? E no fundo, o que é vida? O que é vida? Você sabe, a vida, no fundo, é um espaço de tempo que nos é concedido para andarmos por aqui e para fazermos aquilo que a nossa consciência nos manda fazer. Porque reparem que mesmo estes grandes pensadores gregos nasceram, morreram, deixaram as suas lições, deixaram os seus comportamentos, mas ninguém deve. E porquanto deve constituir uma forma de estar na vida, exatamente, destes comportamentos éticos, destes comportamentos valores. Tem que constituir para nós situações inultrapassadas. Temos que as impor a nós mesmos, dizer aquilo não faz o ponto final. Nem tem discussão para nós. Isto tem que ser uma opção, além de ser uma opção de vida, ser uma opção imperativa. Quando falamos da nossa própria vontade, quando falamos da nossa própria disposição, e a nossa felicidade pode ser exatamente também vencer essas tentações, como dizia a doutora e muito bem, a procura da felicidade. E tem que ser um pilar em que assenta a vida das sociedades e a vida das pessoas. Um pilar que dizia que sustenta essa mesma vida. E finalmente, acho que é interessante o comportamento das instituições perante a ética. É que hoje não é mais possível, numa sociedade evoluída como nós temos aqueles discursos do Frei Tomás. Atenta mais no que ele diz e muito menos naquilo que ele faz. Tem que ser exatamente o contrário. Nós temos que dar lições éticas de comportamento através dos nossos atos. E não mais dos nossos atos e menos das nossas palavras. Porque se dermos esses testemunhos através dos nossos atos, e se não tivermos muitas coisas que nós infelizmente vemos na nossa vida, em que as pessoas dizem uma coisa e depois fazem outra completamente ao contrário, estes valores, naturalmente, entrarão muito mais nos âmbitos das pessoas e dos cidadãos do que aqueles que, infelizmente, nós estamos habituados a ver. Porque, evidentemente, que eu reconheço, falar-se de ética de barriga vazia
É uma coisa um bocado difícil. É uma coisa um bocado difícil. Mas é uma questão de sabermos também, por vezes, como é que podemos preencher a barriga sem que, no entanto, exploremos estes valores éticos e também há outras formas de ver de estar na vida e de não avançarmos logo na vida. Não temos que preterir estes valores que devem sustentar a nossa vida em sociedade. Esta é a missão, esta é a mensagem que a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas nos traz quanto às questões de ética para o exercício da nossa profissão. Muito obrigado. Bom dia, caros ministrantes. Antes de mais, agradecimento ao ISCAC e, sobretudo, à equipa organizadora deste evento, pelo convite que fez. Agora, nos tornar na ordem de comissões oficiais todas, é como um agrado que regresso aqui à casa onde também comecei em alguns programas de mestrado, onde o ISCAC fez os seus primeiros programas de mestrado com o ISCAC, e que, de bom grado, com alguma frequência, aqui destacado. Felizmente, para vocês, têm os vossos programas bem estruturados, notáveis, e os parabéns por isso. Eu tenho alguma vantagem, primeiro porque sou dizer que os aspectos conceptuais e ética, e depois porque comigo, na verdade, vamos a ver, já falou dos aspectos profissionais. Portanto, esse aspecto facilita-me, eu direi que vou tirar pouco tempo, para também não ser redundante em muitas das matérias que já foram tratadas. Daí que eu vou me cingir numa primeira fase, apenas uma breve apresentação da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, mas desconhecido da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, pela sua dimensão pequena, em termos de números, mas sobretudo com uma grande preocupação de grande dimensão em termos de competência e em termos, sobretudo, de comportamento técnico dos seus membros. A Ordem tem 40 anos, desde, portanto, 40 anos esta parte, começou, como praticamente todas as ordens profissionais, por ser uma associação, depois passou por uma Câmara e finalmente foi como primeira ordem em 1999, portanto, exatamente há 13 anos. Alguns números que nós temos da ordem são aproximadamente 1.200 revisores inscritos no fim de 2011, com atividade 887 e sem atividade cerca de 3 anos. Porquê tanto revisores sem atividade? Porque há muitos revisores que optam por uma vida executiva, de diretores, administradores, e por questões de ética, o revisor que é diretor administrador não pode exercer a atividade de revisor, independentemente da empresa que exerce essa atividade. Portanto, há outro revisor que por isso pedem a sua suspensão. Portanto, por isso, quando nós falamos aqui em suspensos, não é que estejam suspensos por qualquer processo, estão suspensos porque estão, por exemplo, em funções governativas, porque eventualmente são diretores de empresas, são administradores de empresas e que por isso pedem, digamos, a suspensão da sua atividade como revisores oficiais de contas. Mas também há muitos revisores não suspensos que nós também não podemos dizer muito que não estão em atividade porque há muitos jovens que, sendo revisores, trabalham em sociedades de revisores como ainda trabalhadores por conta de outra, porque têm mais segurança no seu posto de trabalho e por isso mesmo não querem exercer propriamente como revisores, mantendo-se de facto essa relação laboral. Por isso aqui o não suspenso são muitos jovens que de facto estão nessas circunstâncias.
Pois há revisores com atividade que podem ter 3 formas de atividade. A título individual, e a título individual é profissional independente, o revisor oficial de contas nunca pode exercer a sua atividade como trabalhador por conta de outra, isso é vedado em termos do nosso estatuto, sob o contrato de prestação de serviços, ou seja, na prática faz um contrato de prestação de serviços ou com outro revisor ou com uma sociedade de revisores oficiais de contas, portanto, mas continua a ser independente, portanto, através daquilo que vulgarmente chamam de recibos verdes, ou então, hoje, tendencialmente, consigo os números, a forma mais habitual como sócio de uma sociedade de revisores oficiais de contas, que tem vindo, portanto, a crescer essa forma de exercício, porque hoje temos que reconhecer que os revisores oficiais de contas, o órgão de revisores oficiais de contas, provavelmente no país é, digamos, a profissão mais regulamentada a nível nacional e, sobretudo, a nível internacional. Tendencialmente ainda a ser mais regulamentada a partir do ano de 2012, ano que se espera ainda fortes intervenções da União Europeia e do Parlamento Europeu para definir novas formas de regulamentação da atividade do revisor. Aliás, somos a única ordem, por cima de nós, em termos de controle, temos um conselho, que é o chamado Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria, em quem temos que prestar contas no exercício da nossa atividade de supervisão, digamos, da atividade. Portanto, como vos disse, cada vez mais os revisores continuam a organizar-se em sociedades de revisores oficiais de contas que podem assumir várias formas, desde sociedades anónimas, sociedades por cotas, sociedades civis, simplesmente, portanto, como, por exemplo, acontece muito em sociedades de profissionais. Vê-se nos números que há uma tendência crescente da constituição de sociedades de revisores oficiais de contas que eu presumo, e estamos vindo a sugerir aos nossos colegas, que tenham, portanto, essa preocupação de cada vez mais criar alguma dimensão, porque o nível de exigência em termos de controle, por exemplo, de qualidade, é de tal ordem que não é fácil trabalhar em pequenas sociedades de revisores e, como devem compreender, não é fácil ser auditor da Portugal Telecom ou da EDP, tendo apenas meia dúzia de membros, portanto, dentro de uma sociedade de revisores. Mas hoje falamos um pouco sobre o problema da crise. Ou, desculpem, a crise que é. Mas a questão de se levantar aqui, portanto, é a questão de ética. A professora Luísa fez um enquadramento fantástico do ponto de vista filosófico sobre a ética. Mas a ética é o quê? É porque às vezes nem todos nós temos o mesmo entendimento do que é verdadeiramente a ética. A ética às vezes muda com a cultura. Com certeza que a nível da, digamos, da nossa civilização, portanto, alguém viver com vários maridos ou com várias esposas, provavelmente será eticamente provável que a nossa civilização assim o entende. No entanto, noutras civilizações no passado, isso era perfeitamente normal. Não é? O marido tem várias esposas. Portanto, quer dizer que na prática estamos a falar um pouco desta. Às vezes também, nós falamos um bocado absurdamente uns para os outros. E eu apenas tive aqui uma curiosidade, e ficar-vos isto com curiosidade, que eu encontrei há alguns tempos no jornal uma coisa muito interessante sobre o conceito de ética e que eu costumo dar sempre como exemplo. Lembram-se há alguns anos a história do futebol. Então, eu encontrei no jornal este caso fantástico sobre o conceito de ética que eu vou transmitir. Talvez atrás possa ler mal, mas é o seguinte: o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a existência de corrupção no caso do José Guima, mas suspendeu a pena de prisão efetiva de 5 anos a que o ex-árbitro tinha sido condenado. Então, o Supremo Tribunal de Justiça justificou a decisão, considerando que Guima mostrou ter uma elevada postura ética
e uma moral incompreensível. Isto é fantástico. O revisor oficial de contas, traduzindo isto à nossa profissão, leva um envelope cheio de notas para o Senhor das Finanças sonegar, digamos, portanto, processo para que a empresa não pague os devidos impostos e que, infelizmente, acabou por ser apanhado e foi a tribunal. E o tribunal também chegou à conclusão de que aquele revisor oficial de contas foi corrupto, mas teve uma pena suspensa, porque afinal teve uma elevada postura ética e moral. Porque provavelmente o irmão ficou fechado. Portanto, o senhor não foi muito, digamos, até foi descato na maneira como fez as coisas. Seguramente, só faltava que nos pedisse a ordem que também oferecesse-nos uma medalha bom comportamento por esse tipo de situação. Então, isto quer dizer, meus caros, que um conceito de ética às vezes é muito difícil. É muito da nossa cultura. E, aliás, como há pouco se dizia, a ética é difícil vir de fora para dentro. Tem que se ocultar. Tem a ver connosco, com a nossa maneira de pensar. E, infelizmente, vivemos hoje, principalmente vocês mais jovens, perceberam num mundo difícil do ponto de vista de ética. Sobretudo quando nós pensamos, por exemplo, na ética empresarial. Portanto, na prática, e é nesse contexto que os revisores e os técnicos oficiais de contas também atuam, portanto, de facto, à medida que as transformações verificadas no ensino empresarial, sobretudo no século XX, o aparecimento de grandes empresas, distintas das empresas familiares, onde se foi separando o gestor, digamos, da propriedade, o que originou, digamos, um conjunto de entes que nós chamamos gestores profissionais, carreiras profissionais, é de facto nesse contexto que aparece a necessidade de nós refletirmos sobre os aspectos de natureza ética. E sobretudo quando, cada vez mais, e sobretudo nos Estados Unidos, que aliás é de facto o país onde o problema da ética se tem levantado mais, e particularmente nos anos 80, sobretudo nos anos Estados Unidos, quando desenvolveu uma teoria de gestão, que é a chamada teoria da agência. E vocês devem conhecer também dos vossos meios académicos, em que diz que o gestor profissional, entenda-se o agente, normalmente não está alinhado com o principal, que é o investidor e o acionista. E há pouco o colega Domingos Azevedo fez essa referência. Então a maneira de o alinhar é remunerá-lo por aquilo que o acionista gosta de receber, que são lucros. E, portanto, a partir daí, começou a tornar-se a sopa, porque a sopa é feita pelo próprio gestor ou profissional, que faz a sopa à sua medida para depois servir-se dela. E por isso é que nós encontramos um facto perfeitamente extraordinário nos últimos anos, que são empresas com balanços fantásticos, com capitais próprios fantásticos e no dia seguinte falidas. É uma coisa que eu, pelo menos quando me ensinaram contabilidade na década de 70, me disseram: opa, uma empresa para estar, pelo menos tecnicamente, falida, tem que ter capitais próprios negativos. Mas não, agora estão falidas com capitais próprios bastante simpáticos. Pior do que isso, vão à falência, mas os gestores dessas empresas têm alguns milhões de prémios para receber. Porquê recebem os prémios? Exatamente porque conseguiram levar as empresas à falência. E, logicamente, pôr muita gente no desemprego. Então, toda esta teoria de agência levou, naturalmente, a uma questão fundamental, que é pensar para as empresas como uma responsabilidade social acrescida e, como há pouco se dizia, hoje uma empresa não existe apenas para que o seu investidor, os empresários, chegue lá e retire o dinheiro que entenda. Aliás, infelizmente,
há muitos empresários que confundem, digamos, as empresas com eles próprios. Nós encontramos há algum tempo empresas que não tinham contas bancárias. Porquê? Porque o dinheiro que recebiam iam para a conta do empresário. E quando precisavam, pagavam o cheque, passavam o cheque e pagavam as contas da empresa. Porquê? Porque ele confundia, ao fim e ao cabo, digamos, a sua figura pessoa ou a figura da empresa. É exatamente a mesma coisa. Isso, de facto, felizmente, por muita intervenção, quer dos técnicos oficiais de contas, quer da própria legislação, mas também das organizações oficiais de contas, essa cultura, felizmente, tem vindo a desaparecer. Mas o que é certo é que nós assistimos, de facto, a passar aí, quando o empresário encontrava na frente um técnico oficial de contas ou um revisor oficial de contas que tinha esse tipo de cultura, normalmente dizia que aquele grande chato veio dar cabo da paciência, porque comigo tudo funcionava bem. Agora, tudo é difícil porque aquele homem quer documentos, quer papéis e só nos paga, portanto, digamos, o modo anjinho que muitas vezes eu queria dizer. E, portanto, essa lógica de pensar que a empresa é algo do empresário acabou hoje, provavelmente todos nós, de uma forma geral, temos pequenas empresas e entendemos que aquela gente que trabalha connosco tem no fim do ano ou tem no fim do mês que pagar, digamos, a alimentação aos filhos. Tem naturalmente que sobreviver, não pode viver baixo da ponte. Será muito desagradável contemplar como hoje está, tivesse dormido mais de uma árvore, por mais simpáticos que fossem os passarinhos cantar em cima da árvore. Mas nós não podemos viver assim. E, portanto, há toda uma série de compromissos, infelizmente, como sabem, há sempre aquele velho ditado de que quando a empresa está mais ou menos, digamos, endividada, o empresário tem um problema. Mas quando está fortemente endividada, ele deixa de ter o problema, porque o problema passa para o banco. E muitos dos nossos empresários, e principalmente na área do imobiliário, como sabem, resolveram o nosso problema, dizendo aos bancos que são os prédios. Só que o banco não é uma casa de melhores de imobiliários. E, de facto, hoje em dia vivemos um problema sério. Porquê? Porque, na realidade, tudo era fácil no passado. Desenvolvíamos produtos financeiros imaginários, digamos, vendíamos, tínhamos a pensar que estávamos a vender uma cidade, que estávamos a vender uma casa em ruínas, e tudo isso levou a que muitas destas transações nunca fossem pensadas com uma responsabilidade social acrescida. E é nesse contexto que nós entendemos o papel da ética profissional, que é a ética das profissões. É que cada vez mais, no contexto da responsabilidade social das empresas, se deve focar a ação do revisor oficial de contas, e, como há pouco foi dito, também do técnico oficial de contas, pois porque a empresa, em nosso entender, não deve permanecer alheia a impactos sociais e ecológicos da sua atividade num ambiente humano e natural que envolve, devendo conciliar, isso é necessário, conciliar estas preocupações com a finalidade última de uma empresa, que, como sabem, não é propriamente um agente candidato, mas sim um agente gerador de resultados para poder crescer de forma sustentável. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer ao ISCAT, ao Jardim, completamente, o tema que trouxe a este seminário, a esta sessão. Em segundo lugar, também um convite de convidado do IPAI e, finalmente, também aos colegas engenheiros que já intervieram pelas intervenções excelentes e, enfim, pelos que trouxeram. Portanto, no nível interno, as coisas colocam-se bem diferente do que ouvimos hoje. Nós trabalhamos dentro das organizações e, digamos, comportamos para dentro das organizações e, nesse sentido, isto, evidentemente, traz questões novas em matéria de comportamento ético, quer da nossa parte, quer da parte das organizações para as quais trabalhamos. Estes são os tópicos que nos propõem tratar, sem indicar ideias, e cada um
Maravilhas, que podem estar descansados. Há sempre uma assim. Portanto, começando no início, o IPAI é uma associação de 20 anos, que foi deixando com todos os 20 anos de vida. Temos 860 associados, portanto, somos uma organização que agora falar aquela que tem o nome de associados. É uma função relativamente nova, digamos que tem no mundo editorial, tem 70 e poucos anos de vida, foi fundado em 1941, um instituto há 30 anos, nos Estados Unidos. Aqui temos ali a indicação de número de pessoas que são certificadas já em Portugal, Certified Internal Auditors, Certified Control Staff Assessment, Financial Service Auditors e Government Audit Professional. Portanto, a linguagem aqui é toda ela de origem anglo-saxónica, porque neste domínio temos as normas que seguimos, são estritamente as normas americanas, que são iguais a todo mundo. É uma das organizações da auditoria, talvez seja a única, em que as normas da auditoria são iguais em qualquer parte do mundo, como não é tradução. Mas alguns dias mantêm-se em Lisboa. Ok, o que fazemos no IPAI é promover a literatura interna, editar os novos profissionais, de tradução, organizamos um fórum de conferência, portanto, neste momento organizar um fórum de auditores internos dos hospitais, vai correr no final de maio, e em junho, dia 28 de junho, temos o nosso fórum anual de todos os auditores, e em novembro, conferência. Evitei aqui outras indicações, temos então uma formação bastante vasta, que todos conhecem, alguns vocês já conhecem. E conhecem a boa parte por a ação da doutora Georgina Moraes, que tem sido uma das grandes divulgadoras em Portugal desta profissão. A nossa organização, o Chapéu, é o IIA, uma organização fundada em 41, nos Estados Unidos. Tem este número de membros que vem aí, 160 mil membros. Está sediada em 160 países, há um ou vários chapters ou institutes que representam a profissão naquele país. São vários ministros que têm aí, eu julgo que por acaso não sei delas, o Internal Audit é mais conhecido desta parte. Ok. Está aqui o símbolo do IA, portanto tem um grande certificados. Aconselho vivamente aos colegas que gostam de ter uma auditoria, que consultem o site do IA, que é, digamos, um dos sites que mais notados conheço em matéria de informação sobre a auditoria. Somos bem afiliados na Organização Europeia. O Instituto Comunitário tem sede em Bruxelas, tem 23 de conhecimento, ou 3 de conhecimento. O que é que faz esta Conferência Europeia? Promove a profissão também, edita importantes textos, estão aqui indicados, vários deles, e faz também um papel de lobby, que é importante, de promover esta profissão dentro das organizações, nomeadamente nas grandes organizações, na banca, seguros, a financeira em geral, das organizações públicas, agências, hospitais, etc. Esta é a definição oficial da autoridade interna, traduzida do IPAI. Portanto, que faz, o nosso trabalho é um trabalho de garantia e consultoria, portanto, na linguagem da Associação Consulting, e o que fazemos é, o nosso trabalho está aqui no fim de separar, o que fazemos, o nosso trabalho é avaliar sistematicamente a gestão de risco, controle interno e governação. E são estes três tópicos que são o nosso negócio, como auditores. Dentro das organizações, ajudamos a organização a atingir os seus objetivos, trabalhamos com estes três tópicos. Portanto, vamos ver a seguir, são estas três lógicas que temos. Depois, enfim, aqui são várias organizações que eu queria dizer no mundo, estou a dizer algumas, e cá está o IA como um exemplo de uma organização de normas internacionais, válidas a todo o mundo, tem uma coisa bem fácil, tem algumas diferenças, a IPASAI, essa é mais, é para a auditoria externa pública, mas enfim, é geral, é considerada como uma entidade pública internacional. Mas há outras, com algum lance. Agora, em todos os casos, em todas as organizações que vocês imaginam, que serão organizações de auditores,
encontram sempre as novas auditorias, sempre regulam estas 4 coisas que estão aqui. Todas as auditorias tratam de competência, independência, metodologia e formas de relato do trabalho. Porquê é que isto é assim? E qual é a importância das normas? As normas ajudam-nos a ser independentes, competentes e exigentes no nosso trabalho. E, portanto, nesse sentido, promovem a ética também da nossa profissão. Isto é verdade, o que está aqui, esta lógica que está aqui, é verdade para qualquer auditoria, também é para o Europa, para o Festejo, para a IFAC, etc. Vamos ver em concreto, no caso da auditoria interna, as nossas profissionais estão sediadas aqui neste texto, é um livro volumoso, uma lista de mesa, nós chamamos do IPBF, tem esta situação. Dentro do IPBF há 2 grupos de notas, umas consideradas orientações, guides, umas consideradas obrigatórias e outras consideradas fortemente recomendadas. Okay? Nas obrigatórias temos forçosamente a definição da autoritária, que é o nosso grande encargo, a definição da nossa missão. Temos o código de ética, que é uma norma obrigatória, qualquer auditor interno pode ficar comum, e ele é igual. E temos as normas de medidas. Tem uns detalhes, não vale a pena ver, mas só para ter uma ideia. Há normas que dizem respeito às características dos auditores e há normas que dizem respeito ao trabalho que se faz e como é que se faz. São novos atributos, normas de desempenho, são coisas diferentes. A pessoa pode codificação ajuda a perceber a diferença do governo. E depois, como todas as normas também, todas as normas têm sempre um glossário a nossa semana. Nas que são formas recomendadas. São 3 conjuntos, dos quais, enfim, este é mais volumoso, talvez. Não, estes são mais volumosos. São as recomendações práticas e os guias de prática. Falei hoje de 1 ou 2 guias de prática que são importantes para o tempo do seminário hoje. O código de ética, para nós, é muito semelhante ao que aqui os vários colegas que aqui intervieram. Os princípios são os mesmos, salvo erro, integridade, responsabilidade, confiança da competência. Curiosamente, digamos, a matriz profissional é muito semelhante. Talvez mais importante seja ver as normas de conduta que derivam destes 4 princípios. Estão aqui citados a seguir, os princípios são estes. Portanto, eu começo aqui citando isto. A integridade gera confiança. Eu julgo que é um chavão, é uma ideia que temos que tirar. Um auditor é alguém que emite uma opinião sobre uma coisa que outros fizeram, sobre o trabalho que outros fizeram, uma instituição financeira que apresentaram. Ao verificar, nós não lidamos muito com a instituição financeira, lidamos mais com processos de gestão, modelos de negócio, atividades, sistemas de informação. Okay? Portanto, a integridade gera confiança. Não haver integridade, a confiança, em princípio, não é adquirida. A objetividade, nós mesmo, geral, portanto, isso implica conhecer a informação toda, não ser influenciado por intenção particular com opiniões alheias, quando façam o julgamento. São tópicos que vocês poderão ver com o detalhe. A confidencialidade, digo bem a mesma coisa que temos aqui, respeito ao valor da informação, ao auditor interno, provavelmente mais até do que o auditor externo, adquire informação, adquire conhecimento de informação, muita dela que é nevrálgica, que digamos que fica a compreender com grandes detalhes os processos de negócio da organização. E digamos que, portanto, tem que haver um grau de confiança muito grande para que esta confidencialidade seja assegurada. Não esquecer que a informação é um ativo. Nada esquecemos da importância desse ativo. É um ativo fundamental da organização. Hoje em dia, foi dado aqui um exemplo, a organização que deixa sair para fora a informação neurológica pode ser o seu fim ao buscar. Ok. E depois, curiosamente também, isso é o que eu gostava de chamar a atenção, no nosso código ético aparece a competência como um dever ético. Quer dizer, um auditor interno, de resto, de todas as profissões também, tem o dever de aplicar conhecimentos técnicos que têm sido necessários para o desempenho do serviço da autoridade interna e também tem o dever de, eu já vou ver uma conduta, de sistematicamente fazer evoluir a sua competência, fazer aumentar a sua competência, através da formação profissional contínua. Nós chegamos a dizer que um auditor deve ter no mínimo 2 semanas de formação por ano.
digamos, nesse sentido. Reparem que parece que não vou mostrar essa identidade. Claro que são regras de conduta que derivam dos princípios que estão vistos. Estamos a lançar de um ou outro, não temos tempo para ver tudo, mas eu, por exemplo, nós lidamos. Não podemos falar qualquer atividade onde tem uma relação que prejudique ou se presuma que possa prejudicar. Reparem aquela velha questão, aquela frase muito conhecida da mulher certa, que não bastava ser, também é preciso parecer. Aqui é a mesma coisa. Há situações, há relações, há posições pessoais que, mesmo que nós sejamos as pessoas mais objetivas do mundo, outros podem presumir que não somos. E isso é suficiente para impedir que essa relação aconteça. Okay? Devo dizer que os termos mais complicados à vida interna, porque nós estamos dentro de organizações. Portanto, as unidades adaptadas são dirigidas por pessoas que são nossas amigas ou nossos colegas, e portanto temos que ter distanciamento suficiente para podermos tratar este princípio. A realidade é um pior que nós jogamos. É o que diz esta organização. E pronto, é isto. Já não tenho falado muito tempo do que era a Comissão Atribuída. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar os órgãos diretivos do Ministro, por agradecer o convite que dirigiram à Assembleia para estar aqui hoje, por cumprimentar os anteriores oradores pelas excelentes intervenções com que nos brindaram, tudo para estar à altura das nossas apresentações. Convidar também os presentes, vos agradecer estarem cá no sábado. Pediram-me hoje para falar da SONAI como um exemplo de uma empresa ética e escolhi como tema a ética paga. A pergunta: será que a ética paga? Quanto custa a ética? Quanto custa o comportamento ético? Mais importante que isso, quanto custa o comportamento não ético? Vocês são todos mestrandos deste instituto e, portanto, se tivéssemos que começar a fazer contas, estas contas seriam um bocadinho difíceis, porque estamos aqui a tratar de conceitos, sobretudo subjetivos, é difícil. No entanto, se eu me atrevesse a perguntar a qualquer um de vós a ética paga, eu tenho a certeza que quase todos diríamos instintivamente, e na blink, no piscar de olhos, como diziam lá do lado, que sim, a ética paga. Diríamos isso sem hesitar. Eu não vos vou cansar com definições de ética, até porque isso já foi suavemente falado aqui. Mas queria começar por uma frase que eu considero que é inspiradora e que pode servir como roadmap para esta conversa unilateral, pelo menos para já, que tenho aqui convosco. If you stand for something, you always find some people for you and some against you. If you stand for nothing, you will find nobody against you, but nobody for you as well. E isto é muito importante, porque conseguimos tirar duas relações. Em primeiro lugar, sempre que nós assumimos as nossas convicções e o fazemos de forma perentória, de forma convicta, há sempre alguém que está a nosso favor e há sempre alguém que está contra. Portanto, nós temos que aceitar isso, não podemos agradar a gregos e a troianos. Por outro lado, as empresas são feitas de pessoas e as pessoas erram todos os dias. Eu erro todos os dias. Infelizmente, sabe, não é assim, mas é. E, portanto, se as empresas são feitas de pessoas e as pessoas erram, as empresas também erram. Nós temos que assumir isto, temos que o dizer, temos que olhar para os nossos erros e tentar, pelo menos, não cometer os mesmos, assumirmos que vamos melhorar e, por outro lado, vamos deixar-nos paralisar pelo medo de tomarmos um caminho, de aceitarmos e de defendermos as nossas convicções. Se a SONAI pode ser usada de muita coisa, eu acho que de não assumirmos as nossas convicções não é uma delas. Nós assumimos com frontalidade, sempre com muita firmeza, os nossos órgãos diretivos fazem e todas as pessoas que lá trabalham também fazem. E essas nossas convicções nascem da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores. Nós já falamos aqui muito do que são os nossos valores. Este é o nosso código de ética na SONAI. Valores esses que, desde o início da nossa história, uma empresa com mais de 50 anos, o essencial foram quase sempre os mesmos. Portanto, mudaram muito pouco. E o primeiro de todos é a ética e a confiança
e é sobre isso que eu vos venho falar aqui hoje. Nós acreditamos mesmo que a nossa missão é criar valor económico baseado em relações de ética e confiança num horizonte médio e longo prazo. Acreditamos nisso e por isso este é o nosso primeiro valor e a base de todos os outros. Esta comunicação é importante, mas não é o mais importante. Também já ouvimos aqui hoje. A plastificação dos valores não é mais do que isto. É, se quiserem, um mínimo olímpico. Mas depois é preciso mais. Para ganharmos os Jogos Olímpicos é preciso um bocadinho mais. Um extra mile. E por isso é que desde o ano passado e ao longo dos próximos anos estamos a desenvolver na SONAI um projeto de comunicação interna que eu partilho aqui hoje convosco, que é o Huawei, lá a nossa maneira, a maneira da SONAI, e que pretende traduzir estes valores em comportamentos. É uma campanha de comunicação em que nós vamos falar para os nossos colaboradores, os mais de 40 mil, e dizer-lhes como é que estes valores se devem refletir nas suas ações e nos seus comportamentos no dia-a-dia. Porque temos a certeza que é nessas ações e comportamentos que vão levar a que nós continuemos a ser uma empresa sustentável, uma empresa firme e uma empresa com futuro. É também esta atitude, muitas vezes quando eu falo com pessoas que não são da SONAI, eles costumam dizer que vocês têm um ADN, são todos muito parecidos. E não somos, somos 40 mil, é impossível termos todos iguais. Nós temos negócios diferentes, temos perfis profissionais diferentes, mas a verdade é que há um elementozinho que nos une, uma certa atitude SONAI, o homem SONAI, como dizia o engenheiro da em 1986. E que faz parte da nossa cultura, uma cultura que é muito forte. E uma cultura que vem, e passemos agora à ação, que permitiu que nós sejamos uma empresa sustentável desde 1959, quando à data da constituição da empresa. E foi esta cultura da empresa que nos permitiu lançar o primeiro mercado em Portugal, novos negócios, novas empresas, o lançamento da SONAI no mercado de capitais logo em 1986, o lançamento do jornal público, as novas empresas como a SONAI Turismo, e depois destas coisas grandes fazemos também coisas menos visíveis dentro da organização. Trago-vos aqui o exemplo do projeto Horizon, que teve como objetivo reforçar a gestão ambiental como um fator de diferenciação da vantagem competitiva. Isto em 1995. Não foi o ano passado, há 2 anos, quando as questões ambientais começaram a ser faladas. Fomos a primeira empresa portuguesa a abrir a World Business Council for Sustainable Development. Em 99 lançamos o Eco 2021, mais uma vez um projeto interno que teve como objetivo melhorar a eficiência ecológica. Em 2000 aprovamos a nossa política ambiental, fomos os membros fundadores do BCSD em Portugal, um fórum muito importante, a partir do qual nós contribuímos para a discussão e para a sensibilização das empresas no sentido de adotarem ações tendentes ao desenvolvimento sustentável. Vocês podem dizer é apenas um fórum de partilha, não é. Temos feito ações concretas que resultam depois desta partilha. Ou em 2004, a nossa adesão ao UN Global Compact, que é uma plataforma de comunicação em que as empresas que fazem parte se comprometem a alinhar as suas estratégias, as suas operações aos 10 princípios de anticorrupção, de direito ao trabalho e, no fundo, são princípios éticos. Em 2007, nós publicamos pela primeira vez o nosso relatório de sustentabilidade, já tínhamos feito um caminho em termos de relatório ambiental. E o relatório de sustentabilidade, para nós, é muito importante porque é um momento em que nós refletimos sobre aquilo que fizemos, sobre as ações que desenvolvemos, mas, sobretudo, é um momento em que nós nos pomos a nós mesmos onde não está o país, as ações que ainda nos faltam fazer, aquilo que nós queremos atingir para o futuro. E para não vos cansar muito, falo apenas do Global Enterprise Project. Este Global Enterprise Project, ao qual subscrevemos no final de 2011, é um projeto a nível mundial. Foi subscrito por 19 empresas das 50 do ERT. O ERT é o European Roundtable of Industrialists, do qual também fazemos parte. E foram estas 19 empresas, juntamente com a Junior Achievement, que é uma empresa mundial que luta
em termos de educação e pelo fomento do empreendedorismo, e tem como objetivo, durante 3 anos, impactar cerca de 40 mil jovens, entre os 15 e os 18 anos, expondo-os a um novo paradigma de aprendizagem, uma aprendizagem, se quiserem, de learning by doing. Estes 40 mil jovens vão estar a aprender como é que se trabalha com colaboradores das próprias empresas. Portanto, é muito importante para os jovens porque lhes dá uma visão muito mais prática, é importante para as empresas que têm contacto com estas novas gerações e nós acreditamos, por isso é que subscrevemos, que vai ter resultados muito positivos. Nós estamos ansiosos por começar a trabalhar neste projeto. Como é que nós fazemos isto? Eu já falei aqui em missão, em valores, em cultura. Nós não podemos fazer nada disto se não tivermos e se não olharmos para as pessoas. No que a ética diz respeito, é particularmente verdade. Já o disse também, uma empresa será tão ou menos ética quanto as suas empresas, quanto as suas pessoas também foram. E, portanto, nós temos os nossos colaboradores, cerca de mais de 40 mil, que são um motor que leva e que permite que todas estas ações sejam feitas e tenham sido feitas ao longo destes mais de 50 anos, mas temos uma série de destinatários, dos nossos fornecedores, às comunidades locais, aos nossos clientes, a outros stakeholders, aos mídias, às instituições governamentais, aos analistas, enfim, muitos, e que são potencialmente milhões de pessoas. Para que este sistema funcione, é necessário que nós tratemos das nossas pessoas primeiro, dos 40 mil que estão dentro da empresa. Já o disse, nós somos o maior empregador privado português, mas isso só por si não basta. É necessário que promovamos a estabilidade do emprego. Cerca de 77% dos nossos contratos são por tempo indeterminado e vemos aqui uma evolução relativamente ao ano de 2010, uma evolução de 12 pontos percentuais. E também isso também não chega. É necessário dar-nos formação de qualidade, orientada para as muitas funções que temos dentro da empresa. Nós costumamos dizer que somos uma universidade média portuguesa e, de facto, só em 2011 demos 1,4 milhões de horas de formação aos nossos colaboradores. São muitas horas, muito diferentes e de muita qualidade. Formação interna e formação externa. Temos ligações às universidades e às escolas de referência e aprendemos muito disto. Muitas vezes, uma frase que normalmente eu ouço, dizer que a Sonai paga mal, mas dá muita formação. Eu tenho que dizer que a primeira parte é mentira, isto é um mito, não paga mal, mas a segunda parte é efetivamente verdade, e efetivamente damos muita formação. Passando aos fornecedores e como os principais destinatários, a relação com os fornecedores, por tudo na vida, tem uma evolução. Eu também já o disse aqui, cometemos muitos erros, provavelmente vamos continuar a cometer, gostava que assim não fosse, mas temos feito um caminho muito importante de parte dos fornecedores. Eu tenho aqui ali fornecedores de relação de fornecedores. Eu não podia deixar de trazer aqui o exemplo do Clube dos Produtores. O Clube dos Produtores, que nasceu em 1998, tem feito um percurso assinalável e é uma best practice que extravasa as fronteiras do nosso país. Nós temos já 244 membros, quase 3 mil produtores individuais. Estamos a falar de 10 mil postos, mais de 10 mil postos de trabalho. Isto não são dentro da Sonai, são fora. E a Sonai adquire só este clube de produtores mais de 128 mil toneladas de produtos possíveis. São alguns números assinaláveis, mas mais do que isto, é importante a relação de quase intimidade que nós temos com estes membros. Nós partilhamos informação, damos formação, proporcionamos viagens dos produtores lá fora para vermos best practices de formas de plantação, de cultivo, de rega, uma série de coisas. Partilhamos projeções de mercado, planeamos as campanhas dos anos seguintes, isto tudo numa relação de muita proximidade. E, recentemente, com a nossa ambição internacional, temos permitido também muitos destes fornecedores aproveitem a nossa boleia, entre aspas, e se internacionalizem também eles. Portanto, é um caso de sucesso que eu não poderia deixar de vos fazer. Nós entendemos
sociedade, com uma visão 360 graus e olhamos sempre para as comunidades locais onde estamos inseridos ou não. Temos aqui também alguns números impressionantes, eu acho que são, pelo menos. Temos desde o ano passado investimos 10,1 milhões nas comunidades, apoiamos mais de 3 mil instituições. Temos os nossos colaboradores muito envolvidos em ações de formação, porque faz mais de 6 mil horas de ações de voluntariado só o ano passado. Isto assumiu tal proporção que nós este ano sentimos a necessidade de quase profissionalizar este investimento na comunidade e criamos uma brand, uma marca, que é o Sonai Active Share, e que tem como função agregar todas as ações de responsabilidade corporativa que a Sonai faz, mas mais do que isso, estabelecer as linhas orientadoras dessas ações. Eu trago aqui um slide, não vos vou cansar de falar dele em pormenor, só alguns exemplos. Nós atuamos em áreas como ambiente, a cultura, a educação, a saúde, a inovação, e dentro delas temos uma série de ações concretas